Olá você que é amante da história, olá você que é amante dos estudos sobre o cristianismo. No vídeo passado, nós abordamos sobre o contexto do aparecimento do donatismo, uma importante heresia do século IV da África, principalmente da África do Norte. No vídeo de hoje, nós vamos abordar sobre o início dos conflitos que estavam ligados tanto à Igreja Romana como o donatismo, bem como sobre a doutrina donatista. Então, sem demora, solta a vinheta! O início dos conflitos envolvendo a Igreja Romana e os donatistas aconteceu no início do século IV, na cidade de Cartago. Era bispo dessa cidade até o ano de 311, o bispo Mensúrio, que com a sua morte foi sucedido pelo bispo Ceciliano. O problema é que entre os bispos eleitores de Ceciliano encontrava-se o bispo Félix, que para os rigoristas era um traidor da fé. E para os rigoristas, todos aqueles que tinham traído Cristo durante as perseguições do Diocleciano, se realizasse algum ritual, esses estariam invalidados. Portanto, Ceciliano não poderia ser bispo de Cartago. Em 312, eles vão eleger Majorino como bispo dessa cidade. Cartago passou a ter então dois bispos, de um lado Ceciliano, de outro Majorino. O imperador que começa a intervir na igreja, porque a igreja já tem um número considerável de seguidores, e divisões internas na igreja significava também divisões no império. O imperador Constantino será favorável ao Ceciliano, orientado pelo seu assessor teológico Ósio de Córdoba. Não satisfeitos, os donatistas exigem uma melhor verificação e o imperador vai convocar um sínodo para Roma em 313 e vai entregar a direção desse sínodo ao bispo de Roma, Melcíades. Melcíades verifica as demandas dos dois lados e vai dar ganho de causa a Ceciliano. Não satisfeitos, os donatistas pedem uma maior intervenção do imperador, que pede para que o procônsul da África verifique a questão, que novamente favorece ao Ceciliano, pois mesmo que tenha traído a fé, a eleição do bispo Félix seguiu todos os ritos da igreja. Um novo sínodo vai acontecer em Arles no ano de 314 e novamente os donatistas serão condenados e terão um prazo para restabelecer a paz com a igreja. Em 316, suas igrejas serão confiscadas, mas 5 anos depois, devido a tantas brigas e para restabelecer uma paz, um edito de tolerância será emitido no ano de 321. Com isso, a igreja donatista vai crescer bastante na África, chegando a ter até 270 bispos. O fato é que essa igreja ainda cresceu mais porque um movimento social de camponeses chamado Circunceliones vai aderir a esse movimento. E, portanto, o donatismo tornou-se não apenas uma heresia religiosa, mas se tornou também a voz daqueles excluídos da África. Essa heresia somente irá ter fim com a invasão dos vândalos, povos germânicos, que em 430 invadem a África, enfraquecendo essa heresia. Não podemos também esquecer de outras duas causas que põem fim ao donatismo,
dentre elas a presença do Império Bizantino nessa região, o Império Bizantino bastante cristão, e também a presença aí no século VII dos islâmicos que ocupam o norte da África. Não podemos esquecer ainda da figura de Agostinho, Santo Agostinho, que foi um dos bispos que mais combateu essa heresia. O donatismo é uma heresia eclesiológica, ou seja, centrado na concepção da igreja. Para os donatistas, a igreja ela é uma realidade dos puros, daqueles que são justos. A igreja para os donatistas, ela é imaculada. Portanto, não há muito espaço para uma igreja santa e pecadora, mas apenas para uma igreja que é santa. Essa tendência, os donatistas assumiram a partir de duas influências, como Tertuliano e Cipriano. Com Cipriano também, os donatistas aprenderam a realidade do rebatismo. Para todos os leigos que tivessem cometido apostasia, era necessário um rebatismo. Por quê? Porque um batismo ministrado por bispos traidores e apóstatas era considerado um batismo inválido. Uma outra característica da doutrina donatista é a valorização do martírio. O martírio é a marca de uma igreja imaculada, santa e dos justos contra uma igreja pecadora. Dentro da doutrina donatista também havia uma grande crítica à intervenção do imperador dentro de uma realidade religiosa. Eles não admitiam essa intervenção do imperador dentro da igreja. E uma última concepção da doutrina donatista é a valorização daquilo que o bispo diz ou escreve. Não se pode questionar essa visão episcopal dentro do donatismo. O bispo é uma figura santa e deve ser escutado sempre. Os donatistas também se recusavam a ler a Bíblia traduzida para o latim, que nós chamamos de vernáculo. Eles liam a Bíblia na própria língua, na língua africana. É isso aí, espero que tenham gostado. Inscrevam-se para que o canal se fortaleça, divulgue os nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos formativos. Espero vocês no próximo vídeo aqui no seu canal História e Cristianismo.